para o missionário Edenilson, o pessoal do Facebook também está sendo conectado agora. Quero conversar com você um pouquinho sobre Páscoa. Ontem nós tivemos um bate-papo, mas devido a problemas de conexão, infelizmente a gente não conseguiu ter uma transmissão instável, então em alguns momentos essa conexão caiu, mas agora a gente não vai ter a companhia da Gleide, que foi a nossa convidada especial de ontem, mas eu quero falar com você um pouquinho sobre esse dia tão importante, né, para os judeus, como também para nós que somos cristãos, né, porque é um dia que para os hebreus, né, atualmente, né, como os chamamos de judeus, é um dia que representa a libertação que eles tiveram lá do Egito. E para nós cristãos representa algo muito espiritual, muito poderoso, que afetou, influenciou toda a nossa eternidade, porque indica a nossa saída do pecado para o reino de Deus, para a salvação eterna. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu estou dando um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. A Jamile já está conosco, o missionário missionário Edenilson, está chegando agora a Elma, está chegando agora também o Dudu, está chegando muita gente aqui pelo Instagram, tem o pessoal do Facebook que logo vai estar chegando também. Então eu quero ir dando boa tarde, desejando a você uma feliz Páscoa, tá bom? E com certeza a gente vai ter um bate-papo agradável sobre esse tema tão atual, porque na realidade hoje estamos falando sobre essa data maravilhosa, tanto para o povo judeu como para nós que somos cristãos. Afinal de contas, ambos os povos experimentaram libertação. Então o Dudu está chegando aqui dizendo amém. Tem gente chegando também logo aqui também pelo Facebook. Então boa tarde para você que me assiste aí pela minha fanpage. Boa tarde você que está me vendo aí pelo Instagram. Estou dando esse tempo, já é um tempo, como é que eu posso dizer assim, de praxe que eu dou, para que você possa ir mandando mensagem para os teus amigos, para que você possa ir avisando, o pastor Antônio está numa live agora ao vivo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de libertação que marcou a história da humanidade, tanto com relação ao êxodo, a saída do povo hebreu lá do Egito depois de 430 anos de cativeiro, como também a nossa libertação através de Cristo Jesus. Afinal de contas, a Bíblia diz que Cristo nos libertou, e se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, Tentaram colocar outras figuras na frente do personagem principal, que é o Senhor Jesus, Inventaram o coelhinho da Páscoa, inventaram aí outras coisas, como sempre fazem, com o intuito da figura de Jesus ficar ocultada, ficar escondida, mas ninguém pode escondê-lo, porque na realidade ele é o próprio Deus, ele está em todos os cantos, e quem é o homem para tentar esconder a existência e o poderio do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Então eu quero ir dando boa tarde ao pessoal que está chegando pelo Instagram, a Júlia, o Dudu, a Jamile, tem o pessoal aqui do Facebook, obrigado pela sua companhia. Não é um horário tradicional que eu faço minhas lives, geralmente a gente está fazendo essas lives dias de quinta e de sábado, mas hoje, excepcionalmente, para a gente poder consolidar o assunto que a gente falou ontem, mas que estava tendo instabilidade na conexão, a gente escolheu esse horáriozinho aí para bater esse papo com vocês. Boa tarde ao Santana, os que está chegando aqui com a gente. Obrigado, pessoal do Facebook. Bem, vamos começar a falar então. Vamos voltar para a origem aqui da Páscoa, quando ela foi instituída. A gente vê isso bem claro lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Mas eu quero falar
antes do capítulo 12. Eu quero falar a partir do capítulo 2, quando a Bíblia diz que o clamor do povo hebreu chegou até o Senhor. É interessante que por 430 anos o povo hebreu viveu debaixo de um cativeiro, viveu debaixo de aflição, viveu debaixo de sofrimento, viveu debaixo de um jugo. A Bíblia diz no capítulo 1 que eles, percebendo o crescimento do povo de Israel, percebendo os egípcios, que o povo de Israel estava se tornando mais numeroso e mais forte do que eles aumentaram as cargas, colocaram feitores sobre os hebreus, né, sobre o povo de Israel, e começou aí um processo de perseguição, de sofrimento, algo que perdurou aí por 430 anos. Quero dar boa tarde aqui ao Santos que chegou, né? Ele está dizendo boa tarde, pastor Antônio Fonseca. Obrigado você também que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Então, eles percebendo que o povo de Deus, o povo de Israel, estava se tornando mais numerosos do que eles e mais forte do que eles começaram uma perseguição que chegou ao ponto deles ordenarem as parteiras que as crianças nascidas, né, do sexo masculino fossem mortas. Todos se lembram disso, né? E, inclusive é algo que acontece e é destacado pela Bíblia quando do nascimento de Moisés. Então, por 430 anos, o povo hebreu viveu nessa condição, na condição de escravo, na condição de aflição, na condição de carregadores de cargas, de não terem esperança. Então eles acordavam e dormiam debaixo de açoites, sem nada ter, porque escravos não possuem propriedade, sem o direito, né, de ir e vir, porque estavam sempre debaixo, né, como é que eu posso colocar para você compreender melhor? Debaixo dos olhos dos feitores de Faraó, e era essa a vida que aquele povo tinha por 430 anos. O interessante aqui é o espaço de tempo. 430 anos significa dizer que várias gerações existiram de hebreus que de alguma forma se conformaram, acabaram aceitando aquela condição. E assim como eles, né, essas gerações que aceitaram, talvez reclamaram, talvez murmuraram, talvez choraram, assim existem pessoas hoje que estão escravizadas, talvez numa enfermidade, talvez numa doença, né, talvez numa condição de um relacionamento conflituoso, talvez numa situação de conflito interior. Existem pessoas que estão presas a algum tipo de sofrimento e elas acabam se conformando, achando que não existe libertação, que não existe livramento, achando que não existe jeito, achando que não existe esperança. O interessante, e aqui eu quero chamar a sua atenção para você que está me vendo, é que no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para uma terra que mana leite e mel. Vou ler até aqui. Então, é interessante destacar aqui que houve também uma geração que, embora estivesse debaixo ainda do cativeiro de Faraó, do jugo de Faraó, dos açoites de Faraó, das ameaças de morte de Faraó, houve uma geração que chegou e disse: olha, eu não vou aceitar isso, eu não vou querer isso para a minha vida. E ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de ficar
revoltado, reclamando da vida, decidiram usar uma arma espiritual que é o clamor. E a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que coisa gloriosa está nesse texto, e olha o que essa geração de hebreus fizeram. A Bíblia diz que eles clamaram por causa dos seus opressores e por causa do sofrimento que eles estavam tendo. E aí o que aconteceu com eles? A Bíblia diz que Deus desceu. Versículo 7, né? Ou melhor, versículo 8, Deus diz o seguinte: eu desci para livrá-los. É interessante que de tempos em tempos a gente vê no relato bíblico Deus descendo, né? Saindo do seu lugar, saindo da sua glória e descendo a essa terra para ver o que está acontecendo. Aconteceu isso no episódio da Torre de Babel, a Bíblia diz que Deus desceu. Acontece isso aqui também nesse contexto, né? E a Bíblia destaca uma fala do próprio Deus dizendo: por isso desci para livrá-los. Então o que fez dessa geração o que fez essa geração de diferente de todas as outras? As outras se conformaram. As outras acharam que não existia possibilidade de libertação. As outras acharam que não havia como mudar aquela sentença. As outras gerações choraram, lamentaram os seus mortos, viram seus filhos nascerem escravos, mas nada fizeram para provocar o milagre, para provocar a libertação. Mas essa geração aqui, conforme diz o texto, a Bíblia diz que clamou a Deus e Deus ouviu esse clamor e ele desceu para livrar o seu povo daquele cativeiro. E aí a gente conhece o plano de Deus, né? Deus escolhe desde o nascimento um menino chamado Moisés, que significa tirado das águas, porque sob a ameaça do faraó da época, ele foi colocado, né, numa cesta, vamos chamar assim, né, num cesto de juncos revestido de betume pela sua mãe e pela sua irmã, a Miriam, para ter a sua vida preservada. E Deus, como não é um Deus de coincidência, na realidade, para Deus não existe coincidência. Coincidência, eu queria dizer para você que está me vendo aí pelo Facebook ou pelo Instagram, são pequenos milagres que Deus decide não colocar a placa lá dizendo foi eu que fiz. Mas coincidência nada mais é do que milagres de Deus, né, que fazem com que as coisas pareçam que foi um acaso, mas não foi um acaso. Foi Deus criando a situação. Quero dar boa tarde aqui para o Jonas que está chegando, o Dan Silva, o Michel Elesbão. Depois eu vou agradecer todo mundo que está nos acompanhando. Aproveita, chama outras pessoas para assistir essa live extraordinária que eu estou fazendo hoje, porque ontem, infelizmente, tivemos problema na conexão, no bate-papo que a gente teve com a cantora Gleide Damas, mas pelo tema ser tão importante, falando de Páscoa, falando de libertação, eu decidi dedicar esse tempinho agora à tarde, às 14h, para falar com vocês um pouquinho sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa e todo o processo de libertação que o povo hebreu viveu, e também falar da nossa Páscoa, que é Cristo. Então, prestem atenção aqui nesse destaque que eu estou fazendo, né? Então não existe coincidência. Coincidências são pequenos milagres que Deus decide colocar a placa lá, que Deus decide não colocar a placa dizendo, olha, foi eu que fiz isso. E aí o que acontece? Nesse processo de milagre, o menino Moisés, ele é colocado nas águas do rio, e aí quando o cesto é levado pelas águas do rio, ou eu poderia até melhor dizendo, quando o cesto é levado pelas mãos de Deus, quem avista o cesto, né, que passa pela frente, que passa
por onde estava algumas mulheres, a filha de Faraó. E a filha de Faraó então vê aquela criança, né, no cestinho de junco, todo revestido de betume, e cria um afeto por aquela criança, e ali ela toma aquela criança como se fosse seu filho. Então, nesse projeto de Deus de salvação, o Moisés é um personagem principal. O Moisés, né, ele desde o seu nascimento é uma figura que Deus escolhe. E aí ele vive, né, durante um tempo no palácio de Faraó, criado como príncipe. Depois, quando ele descobre a sua identidade e fica indignado quando ele vê a situação, né, do seu povo, do povo hebreu sofrendo, ele vai lá para o deserto, né, e vive uma vida, vamos chamar assim, de isolamento, criando lá o seu rebanho. Mas Deus o encontra, né? E eu quero dizer para você que Deus te encontra onde quer que você esteja. Talvez os correios não encontrem a sua residência para entregar uma correspondência, mas Deus te encontra aonde quer que você se encontra, né? Você pode estar no pasto, você pode estar, né, malhando trigo no lagar, você pode estar debaixo de uma ponte, você pode estar onde for. Deus te encontra quando você se torna alguém disponível para ser usado por ele. E Deus encontra aqui o Moisés no deserto, e aí acontece aquele episódio da sarça ardente, né? Era muito comum árvores pegarem fogo no deserto devido às altas temperaturas, mas o curioso desse arbusto, dessa árvore, é que ela pegava fogo e não se consumia. E aquilo foi algo sobrenatural que impactou a vida de Moisés e fez ele perceber Deus ali naquele lugar, e Deus ali então o recruta para ser o libertador, né, para ser o seu instrumento de libertação do povo hebreu. Aí você já conhece a história, acontece lá as pragas do Egito, né? E eu queria falar rapidinho sobre essas pragas. Acontece a praga do sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste nos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, até que chega a última praga, que é a praga que vem sobre os primogênitos. É interessante falar aqui sobre essas pragas do Egito, porque dizem os estudiosos que, na realidade, cada uma dessas pragas serviu para mostrar aos egípcios verdadeiramente o poder do único Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou de Israel, como você queira chamar. Então, cada vez que uma praga dessa acontecia, na realidade era no sentido de humilhar os deuses, entre aspas, que os egípcios veneravam. Exemplo, né? O rio Nilo para os egípcios era como se fosse um deus, era por onde a vida passava. Então era onde havia fertilidade, era onde havia os peixes, era da onde eles tiravam o suprimento. E quando as águas do rio Nilo se transformam em sangue, né? Na realidade era Deus dando um nocaute, dando, né, um soco, usando uma expressão melhor, no Deus que os egípcios ali estavam adorando, né? Que os egípcios veneravam. Um outro exemplo que eu posso dar aqui, com base naquilo que a gente entende, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que os mestres, né, os estudiosos falam, né, quando as trevas vêm sobre o Egito, era Deus de alguma forma, né, porque por 3 dias, né, houve trevas sobre todo o Egito, era Deus dando um soco no Deus, né, que os egípcios tinham como Deus, que no caso era o sol. Então, havendo trevas, identificava que o Deus, na realidade, a gente sabe que o sol é um astro que o próprio Eterno, o próprio Criador fez, mas os egípcios tinham o sol como se fosse um Deus. Então as trevas veio para humilhar aquela divindade que os egípcios reverenciavam. E por último, né, o próprio faraó se auto-intitulava Deus. E quando acontece, né,
a praga da morte dos primogênitos, inclusive o primogênito do próprio Faraó acabou falecendo, aí foi o nocaute final, foi quando Deus provou verdadeiramente que Faraó não tinha esse poder que ele esse poder que ele alardeava, porque na realidade sequer ele pôde proteger o seu filho. Então, você que está me vendo pelo Facebook, ou você que está me vendo aí pelo Instagram, eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou falando. As 10 pragas se viram justamente para Deus conscientizar os egípcios acerca, né, da idolatria que eles estavam vivendo e de que nada daquilo verdadeiramente tinha valor e poderio, e serviu também para manifestar a sua grandeza diante daquele povo. Então a gente vê em todos os episódios das 9 pragas, Faraó sempre relutando, sempre jogando com a barriga, ignorando a proposta de Moisés de libertação do povo hebreu. Mas quando acontece a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, aí Faraó diz, vai embora, vão embora. Inclusive os próprios egípcios, né, diz a Bíblia que os próprios egípcios deram joias de prata e de ouro para as hebreias vizinhas, para os homens, para que eles fossem embora dali, porque eles não queriam mais viver debaixo, né, do juízo de Deus, daquela sucessão de pragas que eles vivenciaram. Então, antes de avançar nessa questão, a Páscoa nada mais, nada menos foi, né, aquele evento, vamos chamar assim, que Deus instituiu para que fosse uma lembrança, né, na vida dos hebreus daquela noite, aonde ele estaria passando sobre o Egito através do anjo da morte, né, trazendo juízo, e ao mesmo tempo ele estaria guardando a casa dos hebreus que tivessem a marca do sangue. É interessante que hoje, né, a gente vivendo esse momento de pandemia, a gente ouve muita gente falando, fica em casa, fica em casa. Tudo bem, esse é o argumento dos profissionais de saúde, eles falam tecnicamente, mas aí às vezes eu vejo alguns pastores falando, fica em casa, fica em casa. Mas eu quero destacar, inclusive usando textos bíblicos para justificar a estada em casa. Mas alguns esquecem de completar a instrução, porque todo mundo estava em casa. A grande maioria do povo nessa noite aqui, na noite da Páscoa, estavam em casa. Faraó estava no seu palácio com seus filhos, né? Os hebreus estavam nas suas casas, mas o grande diferencial não foi somente estar em casa. O grande diferencial foi que os hebreus obedeceram uma ordem que Deus tinha dado através de Moisés de marcarem, de passarem nos umbrais da sua porta o sangue do cordeiro que eles sacrificaram. Então não basta estar em casa se não tem a marca do sangue. Não basta estar em casa se não existe a proteção do sangue do cordeiro. Então, quando Deus institui a Páscoa, Deus orienta Moisés a falar ao povo o seguinte, olha, pega um cordeiro, né? E se o cordeiro for grande demais para uma família só, faz o seguinte, né? Chama a família do lado para participar. E aqui eu acho muito interessante essa passagem, porque mostra também a questão do compartilhamento, né? Mostra a importância de você compartilhar com quem está próximo a você a libertação, a força de Deus, o livramento de Deus. Então Deus chega e diz o seguinte, olha, se a família for pequena demais para comer o cordeiro, então chama o vizinho mais próximo para que ele participe. E foi assim que os hebreus foram fazendo. Eles separaram o cordeiro, e é interessante, é por isso que quando você começa a entender a Bíblia se torna algo apaixonante de você ler, se torna algo prazeroso de você ler. Você vê que o cordeiro ele tinha que ser separado
né, com alguns dias de antecedência para depois ele ser sacrificado. E quando você olha, né, para o Cordeiro Maior, né, quem é o Cordeiro Maior? O senhor está falando de quem, pastor Antônio? Eu estou falando de Jesus Cristo. Não sei se você se lembra, não sei se você leu na Bíblia, né, quando Jesus foi se batizar, o próprio João Batista disse o seguinte, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro da Páscoa aqui de Êxodo 12, ou esses cordeiros, né, porque foram vários cordeiros, cada família matou, né, o cordeiro para poder se alimentar, e juntamente com os seus vizinhos, ele simbolizava a figura do cordeiro, um cordeiro maior que viria, que no caso foi o Senhor Jesus. Então João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que aconteceu? Quando Jesus ele é separado no domingo, quando ele entra, né? Quero dar boa tarde aqui a Silvana que está chegando, a Emily Brandão, o Edivaldo, depois eu vou falar o nome de todo mundo que está aí nos acompanhando, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. E se você puder mandar um recado para alguém, para que nos acompanhe, eu agradeço a você, porque a gente está falando de Páscoa, de libertação, de quebra de cativeiro e, consequentemente, de salvação. Então, olha o que acontece aqui. Esse cordeiro, ele tinha que ser compartilhado. Então, se a família fosse pequena, chamava o vizinho e o vizinho participava dele. E isso mostra o seguinte, o cordeiro que nós experimentamos, que é Jesus, ele não pode ficar só para a gente. Ele precisa ser compartilhado. É como alguém que conhece um remédio que funciona e que na realidade omite essa informação. Essa semana, boa parte da população brasileira ficou indignada, né, com um acontecimento que a grande maioria aqui, né, deve ter tomado conhecimento, né? Um médico reconhecido no Brasil usou uma medicação que, por sinal, foi motivo de controvérsia e de vários como é que eu posso dizer, comentários, tanto em redes sociais como até através de algumas emissoras de televisão, dizendo que o remédio não funcionava, que o remédio era isso, que o remédio era aquilo. E esse médico renomado acabou adquirindo o coronavírus e ele usou a medicação e ele acabou negando essa informação por uma questão, quero eu crer que não foi por maldade, mas muitas pessoas insinuam que foi por questões mesquinhas de politicagem. Então, isso é algo terrível, porque você pode compartilhar com alguém algo que pode livrar essa pessoa da morte. Mas muitas vezes a gente pode estar condenando essa figura, esse médico que agiu dessa forma egoísta, mas muitas vezes nós, como cristãos, fazemos a mesma coisa e com um estrago, eu poderia dizer, maior, porque na realidade não afeta somente a vida da pessoa aqui na Terra, mas afeta toda a eternidade dela, porque na realidade, se você não falar de Jesus para alguém, aquela pessoa não vai saber que existe livramento, que existe libertação, que existe Páscoa, que existe uma eternidade com Deus. Então eu me lembro muito dos leprosos lá de Samaria, que descobriram, depois que Deus operou um milagre extraordinário, né, quando os inimigos vão embora e deixam toda a sua provisão, porque eles estavam acampados há vários tempos ali, fazendo um cerco em Samaria, e quando eles vão embora desesperados, fugindo, porque Deus agiu de forma sobrenatural, eles deixaram ouro, eles deixaram armas, eles deixaram alimentação, e os 4 leprosos poderiam muito bem dizer, olha, agora a gente está rico, agora a gente está com a nossa vida garantida, agora a gente pode, quem sabe, né, dar parte desses recursos para a nossa família, e que a cidade, né, se dane, que a cidade se autodestrua, até porque eles foram expulsos da cidade pela própria situação da lepra, né? A lepra fazia com que eles tivessem que ser expulsos, que eles vivessem em aldeias isolados.
Mas o que foi que eles fizeram? Eles tiveram a nobreza, a dignidade de compartilhar com a cidade que havia provisão. Então, inclusive, eles têm uma visão, eles têm uma compreensão. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Ami, que está chegando aqui pelo Facebook. O pessoal do Instagram, daqui a pouco vou estar agradecendo a presença de vocês. Então, eles têm a dignidade de dizer assim, a gente não pode saber que existe comida, saber que existe provisão e ficar com essa informação somente para a gente, porque senão seremos amaldiçoados. Então, saber que existe um remédio, né, e não falar para alguém que esse remédio cura, é ser maldito, é estar amaldiçoado, é se colocar numa brecha para ser amaldiçoado. Da mesma maneira, nós como cristãos, sabendo que existe um remédio para a humanidade, chamado Jesus, um remédio para a família, um remédio para o homem, para a mulher, para os filhos, um remédio para a sociedade que está cada dia mais doente, e não falar para essa sociedade que esse remédio funciona, nada mais é do que nos colocarmos na condição de malditos. Então, quando a gente vê aqui as instruções de Deus para essa questão da Páscoa, a gente vê Deus falando, se a família for pequena, convide o teu vizinho para que ele possa participar também. Então esse cordeiro ele tinha que ser provisionado alguns dias antes. E quando a gente olha para Jesus, como eu tinha falado, que o próprio João me identificou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente vê que quando ele antes do sacrifício, ele é separado, né, dias antes, quando ele entra ali em Jerusalém, no domingo, né? A Igreja Católica rotula esse domingo como sendo assim o domingo de Ramos, porque as pessoas pegaram, né, folhas, pegaram palmeiras, pegaram galhos de árvore e colocaram no caminho para que Jesus pudesse passar. Então é conhecido esse dia, né, muito por esse nome, assim, Domingo de Ramos, né? Então a gente vê Jesus entrando em Jerusalém, né, no mesmo dia em que o Cordeiro estava sendo separado, porque nessa época a Páscoa também era observada, né? A festa da Páscoa, a celebração da Páscoa era celebrada por todo judeu, né? Mesmo milhares de anos depois, né? Centenas de anos depois. Então a gente vê Jesus como Cordeiro de Deus entrando também no mesmo dia em que o Cordeiro tinha que ser separado. E quando ele morre na cruz, num dia como hoje, na realidade era o dia que o Cordeiro também era crucificado. Você vê que correlação espiritual poderosa, que algo fantástico. Como a Bíblia não é um livro armado, montado, porque sabemos muito bem que ela foi escrita por mais de 40 autores em épocas diferentes, em locais diferentes, mas você não vê a Bíblia se contradizendo. A Bíblia não foi feita num congresso onde se reuniu 40 escritores e disseram assim, vamos escrever sobre isso, agora você não fala sobre isso desse jeito, porque senão você vai contradizer o que eu estou falando. Não, ela foi escrita ao longo dos anos por mais de em torno de 40 escritores, e você vê a Bíblia toda concatenada, ela não se contradiz. Por isso que a própria palavra diz que toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Então o que significa a Páscoa? A Páscoa vem do hebraico, de uma palavra chamada Pessá, que significa passagem. E quase sempre quando as pessoas ouvem isso, lembram logo do episódio clássico, né, que virou, né, momentos marcantes no filme que conta essa história da libertação dos hebreus, que é a passagem pelo Mar Vermelho. Mas na realidade, o que acontece, né? Presta atenção. O que acontece é que essa palavra Pessá significa, ela é derivada da ideia de passar por cima, passar pelo alto. E foi aquilo que aconteceu naquela noite, ou seja, o anjo da morte, né? Ele passou por cima da casa dos hebreus e dos egípcios, né? Ele passou por alto, mas ele só entrou na casa
aonde não tinha a marca do sangue, conforme Deus tinha ordenado que o cordeiro que tivesse sido sacrificado, o seu sangue deveria ser colocado nas ombreiras, ou seja, na parte vertical que dá sustentação à porta, e na verga, ou seja, na parte de cima da porta. Então, não basta ter em casa, é preciso ter o sangue. Você não vai estar seguro estando em casa se você não tiver o sangue de Jesus na sua vida. O próprio texto, eu quero ler com você rapidinho, algo que está lá no Salmo 91. O pessoal gosta muito desse versículo, repete muito esse versículo, mas esquece do versículo anterior. O Salmo 91, no versículo 10, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Algumas traduções trazem para o nosso contexto, fala assim, nem praga alguma chegará à tua casa. Mas esquece do versículo 9. Tem uma condicionante, tem um detalhe aqui, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo o quê? A tua habitação. Ou seja, se você fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, aí sim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Não basta ter em casa, tem que ter o sangue de Jesus. A gente vê isso em outro exemplo. Eu poderia até citar o exemplo da Raabe, a prostituta, né? A então prostituta que depois tem a sua vida transformada, que protege os espias que Josué havia mandado para verificar Jericó antes da invasão. Ela recebe a instrução de colocar um fio de escarlate, um fio vermelho na janela da sua casa, para que quando da invasão de Jericó, os soldados, o povo de Israel soubesse que aquela casa não deveria ser tocada, e todo mundo que estivesse dentro da sua casa teria a sua vida preservada. Então isso é muito forte, isso é muito violento, isso é muito importante você compreender, como naquele dia, no dia da Páscoa, o anjo da morte passou por cima, e diz a Bíblia lá no livro de Êxodo que todos os primogênitos morreram, mas os primogênitos que estavam nas casas onde não havia a marca do sangue. E quem morreu? Desde o filho de Faraó, o filho mais velho do Faraó, até o filho do prisioneiro, eles foram mortos. Os primogênitos dos animais, ou seja, o primeiro filhote de uma cria, dos animais, de cada animal, também pereceram. Então, a gente vê que, dessa forma, na realidade, o faraó levou um grande nocaute e acabou permitindo que o povo hebreu saísse das suas terras. Preste bem atenção, a Bíblia dá alguns dados interessantes que eu quero compartilhar com você que está acompanhando a nossa live e agradecer a sua presença. A Bíblia diz que 600 mil homens saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Vamos calcular no mínimo aí entre 2 milhões e meio, 3 milhões de hebreus foram libertos naquela noite. Eu costumo dizer que o que é Páscoa, E quando eu falo da Páscoa, eu digo, houve um dia em que um povo foi dormir escravo e acordou liberto. E esse dia você pode vivenciar também na sua vida. Quem sabe você foi dormir ontem escravo de uma enfermidade, mas você pode acordar hoje liberto, aceitando esse Cordeiro de Deus chamado Jesus. Talvez você foi dormir ontem endividado, sem esperança, mas você pode acordar hoje, liberto, desse cativeiro de dívida, aceitando o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus para a tua vida. Quem sabe você foi dormir ontem sob a ameaça da separação conjugal, mas você pode acordar hoje, liberto dessa condição, pelo simples fato de você receber o sacrifício, aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus, como diz a Bíblia, que tira o pecado do mundo. Então, compreenda isso.
né? Algumas pessoas querem limitar o sacrifício de Jesus. Um dia desses eu vi um pastor falando uma bobagem. Infelizmente, as redes sociais dão vozes a todo mundo e que cada um fala aquilo que crê. E como diz Mike Murdock, Dr. Mike Murdock, qual a parte da Bíblia que não funciona em relação às promessas? A parte da Bíblia que você não acredita. E esse pastor dizia que o sacrifício de Jesus foi apenas para a nossa salvação e não para que a gente fosse ou tivesse saúde. Aí eu me perguntei, eu não quis escrever por uma questão de ética, ficar mandando mensagem, mas eu perguntei a mim mesmo. Então, Isaías 53, versículo 4 em diante, é um equívoco do profeta messiânico, né? Um dos maiores, o profeta Isaías, porque ele diz o seguinte: verdadeiramente, Isaías 53, versículo 4, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas no versículo 5 diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É essa a palavra de Deus. É essa palavra que você precisa acreditar. Não interessa o que pastor A ou B falou. Se o pastor falou algo que não tem nenhum embasamento na Bíblia, é claro que você tem que acreditar no que a Bíblia Sagrada diz. Quando Pedro, depois da morte de Jesus, né, da sua ressurreição, por isso que hoje a gente não está chorando nem lamentando, porque o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou, ele está vivo. Não estamos aqui chorando a morte de alguém que faleceu há 2000 anos atrás, mas trazendo à tona esse sacrifício que teve um peso espiritual, no mundo espiritual, e que nos deu um livre acesso a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Havia um véu que trazia uma separação entre dois ambientes do templo. E a Bíblia diz que no momento da morte de Jesus, esse véu foi rasgado, simbolizando ali o quê? Um livre acesso que nós temos a Deus através de Jesus Cristo. É por isso que ele é o nosso mediador. É por isso que Jesus é o caminho. E é interessante você observar aqui esse artigo. Jesus é o caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O artigo aqui é bem claro. Jesus não disse eu sou um caminho. Se ele falasse eu sou um caminho, é porque existem outros. Se ele dissesse eu sou uma verdade, é porque existem outras. Se ele dissesse eu sou uma vida, é porque poderíamos encontrar vida em outras coisas. Mas Jesus é taxativo, Jesus é explícito, é claro, dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A religião inventou, né, uma mentira, dizendo que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Até porque sabemos que hoje existem até, vamos colocar entre aspas aqui, algumas religiões que nem acreditar em Deus acreditam. Hoje em dia existem religiões, vamos colocar nessa categoria, que adoram ao diabo, que servem ao diabo, que são classificados como satanistas. Então essa história de dizer que todas as religiões levam a Deus é um engano, é um politicamente correto, mas a gente sabe que na realidade quem leva a Deus é Jesus Cristo. Por isso que quando da morte dele, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. E é interessante que a Bíblia destaca, a Bíblia não deixa brecha. A Bíblia não é como muitas leis que a gente vê por aí, que tem sempre uma brecha para beneficiar, né, o jeitinho para que alguém se dê de bem. Mas a Bíblia é clara, a Bíblia diz que esse véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E isso indica que quem teve a iniciativa de acabar com a separação não foi o homem, mas foi Deus. Então Deus, ele rasgou. Eu vou pegar aqui uma folha de ofício para mostrar de forma
exemplificada. Deus pegou o véu do templo e simplesmente ele rasgou de alto a baixo. Ele não foi assim que aconteceu, de baixo para cima. Se fosse de baixo para cima, indicaria o quê? Uma iniciativa humana. Mas mostra que foi Deus que teve a iniciativa de nos reconciliar com ele. É por isso que João fala muito bem, e é um dos textos que todo mundo conhece, até quem não frequenta igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar do amor de Deus ser algo abrangente, e o sacrifício de Jesus está disponível para o mundo inteiro, ele só é acessado, ele só é de fato vivenciado por aqueles que recebem esse sacrifício. Por isso que no próprio Evangelho de João, João explica, João esclarece, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente vê, né, na realidade, essa Páscoa dos hebreus, aonde, né, ela tinha algumas características diferentes do que a gente vê a nossa sociedade fazendo. A gente vê hoje a nossa sociedade, né, comemorando a Páscoa com chocolate, enfim, mas a Páscoa dos hebreus, eles comiam ervas amargas para se lembrar do tempo do sofrimento que eles tiveram no cativeiro. E é interessante a gente nunca se esquecer do tempo de cativeiro que nós tivemos quando não tínhamos Jesus, para que a gente possa valorizar o tempo em que a gente está vivendo uma vida, né, deleitosa, como a expressão usada, né, da terra que Deus estaria colocando o seu povo, uma terra que mana leite e mel. É uma figura de linguagem para mostrar que era uma terra deleitosa, agradável. Então, todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam que um dia eles foram escravos no Egito, mas Deus, com sua mão forte, de uma forma miraculosa, tirou eles daquela condição e trouxe o livramento. E eles puderam passar pelo meio do Mar Vermelho, como se estivessem caminhando em terra seca, porque Deus abriu o Mar Vermelho, e o exército de Faraó, depois que Faraó cai em si, se arrepende, vai atrás dos hebreus, mas Deus se colocou entre eles na travessia, e quando os hebreus chegam lá do outro lado, o que acontece? O mar que havia sido aberto para que o povo hebreu pudesse passar em segurança, foi fechado, e ali os exércitos de Faraó foram mortos através, né, do afogamento, enfim, através daquele episódio que o mar se fecha novamente. Eu quero dizer para você que Jesus é o Cordeiro de Deus e ele observou a Páscoa. Tanto é que quando a gente vê lá no Evangelho, eu quero só dar a referência aqui rapidinho para você, a gente vê Jesus observando a Páscoa e simultaneamente instituindo a Santa Ceia, né, para que os seus discípulos, né, a partir daí pudessem também participar desse momento glorioso que é a ceia do Senhor e que tem um valor para a igreja muito forte, muito especial, e é por isso que a grande maioria das igrejas todos os meses se reúne para participar desse momento especial que é o momento da Santa Ceia do Senhor. E eu costumo dizer, quem é salvo não falta a Santa Ceia. Então, a gente vê que a última Páscoa de Jesus foi também o que? A instituição da Santa Ceia. Ele chega e institui ali a Santa Ceia e orienta, né, a que os discípulos repetissem aquele ato, né, sempre que possível. Isso você pode depois meditar com calma lá no livro de Mateus, capítulo 26, né? E
que versículo eu posso, né? Eu vou ler com você, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então ele, como judeu, bem como seus discípulos, observavam essa celebração da Páscoa. Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então estava ali todos os seus discípulos, inclusive aquele que havia de traí-lo. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas é aí daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e a partir daí você já sabe o que acontece, todo aquele processo que Jesus é preso, e depois ele passa pelo Getsêmani, e depois ele é preso, e aí acontece todo o processo de tortura, e ele é crucificado, né, dando assim cumprimento às Escrituras e fazendo aí esse link com a Páscoa dos Hebreus, onde o Cordeiro também foi crucificado, onde o Cordeiro, tinha que ser morto e tinha que ser comido pelas famílias hebraicas. E eu quero só fechar com você aqui esse pensamento de Páscoa e de Santa Ceia, para que você veja aqui quando Paulo fala sobre a ceia, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23, pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente vê que a última Páscoa que Jesus participou antes de ser crucificado também foi o momento onde ele instituiu a Santa Ceia para a sua igreja. Fechando esse bate-papo que eu tive com você, agradeço sua participação. Quero dizer para você, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é tudo o que você precisa. Por isso que ele disse o seguinte, eu sou a luz do mundo. Por isso ele disse, né, eu sou a porta. Por isso que ele disse, né, eu sou o pão da vida. Então, quando Moisés perguntou a Deus qual o seu nome, Deus disse: eu sou. E quando Jesus usa essa expressão, essas expressões, né, nada mais ele está dizendo que ele era Deus e que ele era e é tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que não podemos limitar o sacrifício de Jesus como sendo algo somente para a nossa eternidade. Mas podemos crer que a provisão de Deus para a nossa vida é completa. Eu gosto de um salmo onde o salmista diz o seguinte: eu creio
que eu verei a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Então, acredite nisso. Jesus é tudo o que você precisa. Ele está disponível para você. Não existe burocracia. Basta você abrir o seu coração, recebê-lo na sua vida e viver uma experiência através da leitura da sua palavra, através da leitura da Bíblia, através do exercício da oração e através, é claro, né, da prática, do hábito de estar junto com outros cristãos. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, é um salmo pequenino, só tem 3 versículos, mas de grande relevância. Ele diz o seguinte, o Salmo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estar juntos é algo divino. Quem é cristão tem o prazer de estar junto com outro cristão. Quem é cristão tem o prazer de estar na casa do Senhor. Vivemos numa época em que as pessoas querem desconstruir esse princípio, dizendo que não é necessário a figura do templo. Mas a Bíblia mostra no último versículo do livro de Lucas, e eu quero dizer para você, nesse ponto, em Lucas capítulo 24, versículo 53, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia caminhado por vários dias na terra e já tinha sido assunto aos céus, ou seja, já tinha subido aos céus. E a Bíblia diz assim no versículo 53, é o último versículo do livro de Lucas: estavam sempre no templo, não era de vez em quando, não era uma vez por mês, não era no Natal ou na Páscoa, mas os discípulos, aqueles que adoravam a Deus, aqueles que serviam a Jesus, estavam sempre no templo, fazendo o quê? Louvando e bendizendo a Deus. E lembrando que nessa época, muitos daqueles que votaram, vamos chamar assim, pela morte de Jesus, foram os sacerdotes que estavam lá no templo. Mas nem por isso Jesus invalidou aquele lugar, pelo contrário, você deve se lembrar de uma das passagens, né, de Jesus em Jerusalém. Dos atos que ele fez foi ir ao templo, e ali ele pegou um chicote e espantou todos os vendilhões do templo, todos que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de venda, uma casa de tudo, menos o princípio, né, que ela deveria ter, o propósito, melhor dizendo, que ela deveria ter, que era ser o quê? Casa de oração. E aí Jesus, no seu zelo pela casa de Deus, diz o seguinte: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então aqui derruba por terra isso. Se a casa de Deus não tivesse valor, Jesus não teria entrado naquele templo e teria mandado os cambistas embora, que estavam ali fazendo negócios em nome da fé, e não teria chamado aquele lugar de casa de oração e a casa do seu pai. Então sempre que você vem a um templo com o coração disposto de ver a Deus, certamente você vai ter a experiência que homens de Deus tiveram no passado e continuam tendo no presente. A Bíblia diz que num dia Isaías entrou no templo e ele viu o que ninguém conseguiu ver. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Termino essa palavra, esse momento de encontro com você, falando isso. Jesus não está morto, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, ele está vivo, e essa era a palavra que os apóstolos pregavam. E o poder de Jesus é completo, inclusive para lhe dar a saúde que você precisa. Estamos aqui tirando a importância dos médicos? Não, os médicos, eles são ferramentas, eles são instrumentos, melhor dizendo, na mão de Deus. Deus pode usar médicos para nos abençoar. Não somos ignorantes acerca disso, mas sabemos que a saúde vem do Senhor. É Deus que usa o profissional, é Deus que faz com que só um instantinho, deu aqui um pequeno probleminha na conexão com o Instagram, mas estamos voltando já, bem rapidinho. Vamos lá.
Só um instante para que eu peço uma paciência aqui para o pessoal do Facebook. Pronto, estamos de volta aqui no Instagram. Então, eu quero que você compreenda o seguinte: entendemos o papel dos médicos, respeitamos, sabemos que Deus usa eles como instrumentos, sabemos que Deus os abençoa, Deus abençoa os cientistas para encontrarem vacinas e remédios, mas sabemos que a saúde vem do Senhor. Tanto é que quando Pedro, se encontra lá no livro de Atos com o paralítico chamado Enéas, Pedro diz o seguinte: olha, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Que você compreenda isso, que a saúde, a prosperidade, a paz, a provisão, tudo que você precisa, você encontra em Deus. Deus te abençoe, obrigado pela companhia e até a nossa próxima live. Essa foi excepcional, só por causa dos problemas de conexão que tivemos ontem, mas amanhã à noite, às 8h30, a gente tem um encontro marcado numa live especial. Eu vou estar recebendo, como minha convidada especial, a pastora Rosileia Santos, ela que é conferencista, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, superintendente também, e a gente vai estar falando sobre um tema que vai pegar fogo. A gente vai estar falando sobre cristofobia, O que é cristofobia? Aversão ao cristianismo, aversão a crentes, a cristãos. Infelizmente, isso é algo que a cada dia tem crescido no mundo, já existia no Brasil, mas de forma incubada, de forma camuflada, mas a gente tem visto a cada dia isso demonstrado através de declarações de jornalistas, de alguns políticos e de outras pessoas ligadas a outros poderes. Então amanhã a gente vai estar falando sobre isso, vamos estar falando sobre Estado laico, laicidade, enfim, uma live que você não pode perder. Obrigado, Deus te abençoe. Deixa eu orar por você e depois agradecer o pessoal que esteve conosco. Deus poderoso, visita agora esse irmão que nos acompanhou nessa live, que o Senhor possa ser, Deus, aquilo que ele precisa: a saúde, a cura, a prosperidade, a paz, a luz, que o Senhor verdadeiramente traga os benefícios que foram conquistados na cruz do Calvário. Como diz a canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não abrimos mão de nada, Senhor. Tomamos posse daquilo que é nosso por direito, das tuas bênçãos. E assim ministramos na vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham. Em nome de Jesus. Lembrando que a live de amanhã, a Jamile está perguntando aqui, é às 8h30 da noite. Essa aqui hoje foi excepcional, só para reparar ontem, porque infelizmente a conexão não ficou legal. Deixa eu agradecer rapidinho. Teve uma pausa aqui no meu Instagram, o pessoal que houve uma reconexão. Eu estou aqui com o nome da Joana, da Emily, da Giovana, da Marlene, do Michel, da Jamile, da Veronilda, do Austin, mas tem outras pessoas que depois você pode ver lá no stories do Instagram, e da Dani, da missionária Dani. Deus abençoe vocês, e os outros que eu não citei o nome foi porque teve uma interrupção e depois eu tive que conectar de novo aqui no Instagram. Obrigado você do Facebook, Ami, Gilmara, enfim, Silvana, a turma que nos acompanhou aqui, o Vitor Salomão. Deus abençoe a cada um. Um abraço também para o Antônio Lesbão, que está reconectando agora. Enfim, Deus abençoe a Stephanie. E amanhã, você já sabe, 8h30 em ponto, a gente tem esse encontro falando sobre cristofobia, algo que infelizmente nós estamos sendo alvos a cada dia, somos incriminados de uma forma assintosa, símbolos religiosos têm sido usados de uma forma pagã, profana, e amanhã a gente vai estar falando de tudo isso, e eu batendo um papo com uma mulher, como eu brinco com ela, que é influência e poder, porque é o nome do seminário que a pastora Rosileia faz lá em Minas Gerais e em várias partes do Brasil. Bem, obrigado. De noite, pessoal, a gente se vê aqui nas nossas reuniões. Estamos fazendo reuniões rápidas, mas passe aqui para ser abençoado por nós em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia.